Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início a mais uma videoaula e o tema de hoje é urbanização mundial. Então nós vamos dar uma introdução e mais algumas informações importantes sobre essa temática da geografia. Então, urbanização é um aspecto espacial ou territorial que resultou das modificações sociais e econômicas. O primeiro processo de urbanização ocorreu há milhares de anos com a chamada Revolução Neolítica. Então, o ser humano aprendeu a domesticar os animais, a plantar, e ele deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, criando as primeiras cidades que hoje para nós seriam apenas vilas. Então, nós temos a Revolução Industrial como um momento essencial que desenvolveu o capitalismo, alterou essa situação, então acarretou profundas transformações espaciais. O surgimento das cidades ao redor das fábricas, a partir da Revolução Industrial, acarretou em um acelerado processo de urbanização devido à necessidade por moradias por parte do contingente desenfreado de imigrantes, os operários que vinham do campo para trabalhar na cidade. Vou deixar para vocês aqui, gente, uma sugestão de leitura de um artigo que eu encontrei dessa moça chamada Daniela Ketzer Milano. Ela tem um artigo muito interessante que ela fala sobre as habitações operárias lá em Londres, como que eram como que moravam as pessoas que trabalhavam na fábrica nesse período. E de lá, desse artigo, eu trouxe algumas fotos para vocês que eu achei muito legal. Inclusive essa foto eu já conhecia, essa imagem conhecia, mostra um dos bairros pobres de Londres. Então, a cidade ela não estava preparada para receber tantas pessoas que vieram do campo para trabalhar. E aí houve o nascimento dos bairros operários em Londres. Aqui nós temos mais um bairro, né, um bairro pobre de Londres, que mostra esse período aí dessa pressão dessas populações que vieram do campo para as cidades. Existem cidades que são hoje totalmente urbanas, com 100% da população vivendo nas cidades. Por exemplo, Singapura, Hong Kong, as Ilhas Caimã, Gibraltar, Bermudas, Mônaco e a Cidade do Vaticano. Essas nações elas constituem exceções porque elas são áreas pequenas com grande concentração populacional. Aqui nós temos Singapura, aqui é Hong Kong e aqui é o Vaticano, a Cidade do Vaticano. Então essas cidades elas têm uma grande concentração populacional. Então essas sociedades elas são 100% urbanas. Então, desde meados do século XVIII, muitas pessoas têm se deslocado do campo para as cidades, que é o chamado êxodo rural. São as migrações do campo para as cidades, são as migrações rural-urbanas, conhecidas nos países subdesenvolvidos como êxodo rural. Essas migrações se aceleraram na segunda metade do século XX. Aqui nós temos um gráfico que mostra a população rural e urbana no mundo partindo da década de 1950. E a projeção é que a população urbana ela continue, né, a aumentar e a população rural ela decresça, diminua. É interessante, coloquei essa imagem aqui dessa mecanização do campo, que é um dos fatores que ajudam nesse fenômeno de migração do campo para a cidade. O campo hoje está muito mecanizado, cheio de tecnologias e as pessoas ficam sem trabalho e migram para as cidades. Estima-se que em 2030 a população urbana
vai representar cerca de 62% da população mundial, e que até mesmo as regiões do globo onde ainda hoje predomina a população rural, como por exemplo a África e grande parte da Ásia, ainda terão a maioria dessa população residindo nas cidades. Um dos grandes desafios da humanidade neste século é o advento das chamadas megacidades, que são aglomerações urbanas com mais de 10 milhões de habitantes. Com a expansão das cidades, das grandes cidades e principalmente das megacidades, multiplicaram-se os problemas que são enfrentados, como os relacionados às submoradias, às favelas, os cortiços, os congestionamentos, a segurança, ao lixo urbano, a poluição do ar e das águas e também a necessidade de infraestrutura urbana, transporte coletivo, água encanada, rede de esgotos, energia elétrica, áreas de lazer e de cultura. Então as megacidades elas enfrentam muitos problemas relacionados à estrutura e com o bem-estar da população. Esse mapa ele mostra o grau de urbanização no mundo. Então, de acordo com as cores, nós podemos observar o percentual de urbanização. Esse marrom escuro mostra os mais altos índices de urbanização. E também o tamanho da bolinha e a cor indica a população das cidades. Então, no nosso território no Brasil, observando essa legenda aqui, nós temos duas megacidades, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui na América Latina também temos Buenos Aires. São as três cidades, né, que se apresentam com esse porte. E na América do Norte nós temos Cidade do México e mais algumas cidades nos Estados Unidos. Vocês podem dar uma pausa e observar esse mapa com mais atenção. O que é uma rede urbana? É um sistema integrado que vai das cidades pequenas ou locais até as metrópoles ou cidades gigantescas. Então, a regra geral é que para milhares de pequenas cidades existam centenas de cidades médias e algumas poucas metrópoles. Uma rede urbana é um espaço hierarquizado, de acordo com a influência econômica, política, cultural, ou com a polarização que uma ou mais metrópoles exercem sobre as demais e sobre o meio rural. Essa hierarquia prossegue das cidades médias para as menores e assim por diante. Então, a rede urbana é marcada pela polarização. As cidades locais ou pequenas influenciam ou polarizam as aldeias, os povoados e as demais áreas rurais vizinhas e, por sua vez, são polarizadas pelas cidades médias mais próximas. Mas todas elas sofrem a influência ou a polarização das metrópoles, que comandam enormes regiões ou, às vezes, todo o espaço nacional e até internacional. Então, por exemplo, eu vou exemplificar uma polarização política. Brasília é uma cidade política que polariza todo o território nacional. Politicamente, as decisões que são tomadas em Brasília, elas reverberam, elas repercutem e elas trazem consequências em todas as outras cidades. Isso é um exemplo de polarização. Aqui eu tenho um exemplo de polarização, tá? Polarização, ato de atrair ou fazer convergir para si. Uma metrópole polariza uma região que dela depende para o fornecimento de produtos industrializados, comércio e serviços que são mais sofisticados, como lojas mais especializadas, as universidades, a administração pública, serviços médicos que são mais desenvolvidos, maior e melhor oferta de lazer e por aí vai. Então, as cidades que têm shopping, que têm cinema, elas acabam polarizando as menores
e atraem as populações. E assim também com os bancos e por aí vai. Isso tudo faz parte da rede urbana. Que tem um mapa que mostra com bastante clareza um exemplo de polarização urbana dentro do território brasileiro. Então nós temos aqui algumas cidades, como por exemplo, aqui é São Paulo, né, que polariza grande parte do território praticamente, né, de norte a sul e por aí vai. Nós temos polarizações que são menos intensas, como por exemplo aqui as cidades da região Nordeste. E aqui nós temos Brasília, que fica na parte central, mas acaba polarizando, influenciando todo o território nacional. Isso é um exemplo, uma forma de ilustrar a polarização urbana. Outra coisa muito importante quando nós falamos de urbanização é a conurbação. Conurbação. Então, com o crescimento horizontal de uma cidade que acaba acontecendo, ocasiona esse fenômeno. A conurbação é um fenômeno. Então, outras cidades podem conurbar. Conurbação é o encontro de duas ou mais cidades vizinhas que ficam unidas, conurbadas, embora pela origem e pela administração constituam cidades diferentes. Então elas não vão ter o mesmo prefeito, os mesmos vereadores, é apenas um território que acabou se unindo. Existem centenas, talvez milhares de exemplos de conurbação espalhados por todo o mundo. Para citar um caso brasileiro, podemos lembrar a Grande São Paulo, que é formada pela conurbação de São Paulo, com Santo André, São Caetano do Sul, Diadema, São Bernardo do Campo, Osasco e por aí vai. Já vou mostrar para vocês um mapa que mostra a região metropolitana de São Paulo. Mas olha só como é que funciona esse fenômeno da conurbação. Então aqui nós temos duas áreas urbanas, área urbana A, área urbana B. Então aqui nós temos um espaço de área não urbanizada, que geralmente é a área verde, né? Regiões rurais. Com o passar do tempo, com o crescimento horizontal do território de cada município, o que vai acontecer? A área urbana A com a área urbana B acaba se juntando. Então, da área urbana A com a área urbana B, nascer uma área de conurbação, que é essa área aqui, que vai ser essa área que vai ter os dois territórios. Isso é muito comum no Brasil. Muitos municípios eles estão se juntando, tem territórios que avançam o território do vizinho próximo. O que é uma região metropolitana? Então, quando a conurbação dá origem a um imenso aglomerado urbano, formado por várias cidades, cria-se uma área ou uma região metropolitana. Então, nós temos uma região que é geralmente com mais de 1 milhão de habitantes, em que há várias cidades conurbadas e inúmeros problemas e necessidades comuns, transporte, poluição, violência, moradia. Essas cidades precisam de uma administração centralizada, ou que é mais comum, da coordenação das várias políticas dos municípios. Como exemplo de áreas ou regiões metropolitanas, podemos mencionar a Grande Rio de Janeiro, Grande Belo Horizonte, a Grande Londres e por aí vai. Vou dar um zoom aqui para vocês verem o mapa da região metropolitana de São Paulo. Aqui nós temos, né, o município de São Paulo, aqui ó, o município de São Paulo, essa parte cinza. E nós temos uma série de outros municípios que estão próximos aqui, ó, São Bernardo do Campo, Diadema, Ribeirão Pires, Santo André, Mogi das Cruzes, Suzano, Guarulhos aqui, Itapecerica da Serra. Então, aqui nós temos uma região metropolitana, onde houve a conurbação de vários, né, de dezenas de municípios, e aí nós temos aí uma grande população. Geralmente, essas regiões metropolitanas, elas passam de 1 milhão de habitantes e tem bastante problemas de estrutura,
por conta desse crescimento aí desenfreado, nem sempre planejado. Vamos lá. Aqui eu tenho uma tabela que mostra as 15 maiores aglomerações urbanas do mundo. Então, nós temos desde 1900 e a projeção para 2025. Observe que aqui em 1900 nós temos aí o velho mundo, né? Londres, né? Paris, Alemanha, Áustria, Manchester, no Reino Unido. Nós temos ainda muitas grandes cidades europeias. Também temos algumas cidades americanas, né, nos Estados Unidos. E também poucas na Ásia. Então, isso tudo foi mudando com o passar do tempo. Nós observamos que as maiores aglomerações urbanas elas foram mudando de continente. Passou também para os continentes subdesenvolvidos, para a Ásia, para a América do Sul. Então, nós temos aqui uma projeção de a Ásia, países da Ásia como Japão, Índia, né? Também na América do Sul e na África também, Lagos fica na Nigéria. Nós temos a projeção de que muitas grandes aglomerações urbanas elas sejam constituídas, sejam reconhecidas nos países subdesenvolvidos. Então vocês dão uma pausa no vídeo e deem uma analisada nessa tabela, que ela é muito interessante e ela mostra o quanto que as grandes aglomerações urbanas elas estão presentes não só nos países desenvolvidos, não só nos países do norte, mas também nos países do sul, nos países subdesenvolvidos. É uma característica esperada para o comportamento populacional nos próximos anos. As cidades. Esse mapa é bem legal também. Mostra as principais cidades do mundo. Então nós temos aqui o nome de várias cidades. Também temos aqui o percentual de urbanização e a população das cidades. Então nós observamos aí que a gente acabou de observar na tabela. Várias, né, grandes aglomerações aí pelos continentes, espalhados pelos continentes, principalmente aqui na região asiática. Nós temos uma grande pressão, uma grande urbanização aqui no continente asiático. Uma intensa, olha a quantidade de cidades, de 5 a 10 milhões aqui no continente asiático, na Índia, na China, aqui nessa região. É uma intensa pressão urbana aqui. Por isso que quando a gente vê fotos, imagens, vídeos dessa região asiática, nós observamos um grande crescimento vertical com os prédios, porque as cidades elas estão crescendo para cima. Essa é uma grande característica. Existe também, gente, as megalópolis e megacidades. Então são regiões super urbanizadas, que geralmente concentram grande parcela da população do país, receberam o nome de megalópolis. Mega significa grande ou múltiplo, né? Várias polis, que é a mesma coisa que cidade. Então esse termo foi criado nos anos 1960 pelo geógrafo Jean Gottman, que inicialmente aplicou no nordeste dos Estados Unidos, de Boston a Washington, tendo Nova York como centro. Para se referir às megalópolis que existem no mundo, a ONU algumas vezes usa os termos mega-regiões ou corredores urbanos. Órgãos oficiais dos Estados Unidos, por sua vez, usam os termos região superurbanizada ou megalópole. No Brasil, nós temos, desde os anos 80, a utilização desse termo, megalópole, quando nos referimos à área que vai de São Paulo ao Rio de Janeiro, a Grande São Paulo ao Grande Rio de Janeiro, incluindo Campinas, a Baixada Santista, o Vale do Paraíba, do Rio Paraíba. Então essa é uma área superurbanizada e industrializada, que corresponde a apenas
0,5% do território do Brasil e onde se concentra 22% da população do país e mais de 50% da produção industrial do país. Por isso que é chamado de megalópole, megacidade. Que nós temos cidades, regiões, megalópolis e corredores urbanos do mundo. Lembrando que aqui são formas diferentes de chamar as megalópolis ou megacidades. Então nós temos aí cidades, regiões, corredores urbanos e as megalópolis. Aqui no Brasil nós temos, né, São Paulo e Rio de Janeiro, que são consideradas megalópolis aqui. E nós temos outras cidades de proporções menores dentro dessa classificação. As cidades globais, esse conceito de cidade global surgiu nos anos 80, quando a gente fala de globalização, né? Não é um conceito demográfico como o de megacidade, porque o número de habitantes não é fundamental. Tampouco é um conceito territorial como o de megalópole, ou seja, de a região ou espaço circundante não tem importância. O essencial mesmo são as suas ligações internacionais. Então, trata-se de uma questão mais econômica, ligada à questão da polarização, ao papel internacional de atração e à influência que aquela cidade procura mostrar, a importância mundial de certas cidades e seu papel no mercado global. Então, os principais exemplos de cidades globais são Nova York, Tóquio e Londres, que exercem influência sobre toda a economia do planeta. Depois, Paris foi incluída nesse grupo, nesse seleto grupo. E nós temos pesquisas recentes que detectaram mais cidades que podem ser classificadas como globais, como, por exemplo, Xangai, Hong Kong, Singapura, Chicago, Dubai, Sydney e Seul. E outras, incluindo 2 cidades do Brasil, que é São Paulo e Rio de Janeiro. O próprio IBGE incorporou a nova conceituação e passou a classificar essas 2 aglomerações urbanas como metrópoles globais ou mundiais, reservando a expressão metrópoles nacionais para outras grandes cidades. Então, as cidades globais, elas são cosmopolitas. Uma cidade também pode ser considerada cosmopolita. Normalmente, essa designação é exclusiva de grandes centros urbanos, onde existem pessoas de vários países diferentes e onde é possível notar a influência de diversas culturas na alimentação, arquitetura, costumes, formas de vestir, nas artes, nas tradições. Cidades como Nova York e Londres são cidades consideradas cosmopolitas. São Paulo também é uma cidade que é considerada cosmopolita. Nós temos em São Paulo restaurantes com comidas temáticas de todas as regiões do mundo. Em São Paulo você vê pessoas de várias nacionalidades, vários idiomas sendo falados nas ruas. Então é uma cidade que traduz e imprime muito essa questão global. As cidades globais são os principais centros financeiros e bancários do mundo. Elas também são polos mundiais de telemática, serviços de informática, fornecidos por redes de comunicação, serviços modernos especializados de controle administrativo das grandes empresas e das organizações internacionais. Os fatores culturais e de serviços são levados em conta nessa conceituação de cidade mundial, como, por exemplo, oferta e qualidade dos teatros, museus, restaurantes, hospitais, universidades, centros de pesquisas, o turismo. Então, esses elementos culturais também servem como elementos polarizadores, que atraem grande número de pessoas do exterior para visitar, frequentar, fazer algum curso ou tratamento em uma cidade mundial. Então, uma coisa importante é sabermos que a indústria ela já não tem mais muita importância para definir as cidades globais.
pelo menos a produção física de bens como automóveis, bebidas, petróleo. As fábricas tradicionais, elas são transferidas para outras áreas e apenas as novas indústrias ou serviços modernos se expandem e definem a importância dos centros urbanos globais, as bolsas de valores, as empresas que criam softwares para computadores, design para automóveis ou aviões, laboratórios de institutos de pesquisas, quartéis generais das empresas multinacionais, os escritórios e por aí vai. Então a indústria ela não se concentra mais nas regiões de cidades globais. Elas estão principalmente nos países periféricos, elas estão buscando outros territórios nos países subdesenvolvidos. E é isso aí, pessoal. Aprofunde a leitura e bons estudos. Até a próxima!